Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, aqui na Expo Ebook, mais um momento especial para o nosso Roomcast, esse podcast que foi criado com muito carinho para esse momento. E hoje, né, nesse momento agora, com uma presença ilustre, dois grandes palestrantes. Um eu já declarei aqui, sou fã dele, professor Rossandro Klinger, e o outro Jaime, que vai se apresentar para a gente aqui, trazendo, né, o conhecimento que eles têm, os insights, as inspirações. O tema hoje vai ser fantástico. A gente vai falar sobre educação voltada para a espiritualidade. Então fiquem aí, vocês vão ter realmente um podcast fantástico. Professor Rossandro, primeiro, uma gratidão. Já declarei, eu estou nervoso, então já vou tentar deixar claro isso. Declarei, sou seu fã, escuto tudo, compartilho com dos mesmos valores, as mesmas ideias. Tenho vários episódios seus que eu repito em sala de aula. Eu estou com 23 anos de sala de aula e mesmo assim ainda eu fico nervoso diante de uma situação como essa. Eu queria que o senhor se apresentasse também, Jaime, para que a nossa audiência possa conhecê-los, na Sim, realidade. bom, Jaime é meu sócio, amigo, irmão. A gente tem uma empresa de educação socioemocional, porque a gente entendeu que a escola também era um lugar onde a gente tem que desenvolver essas competências, princípios, valores que norteiam a formação de um ser humano pleno, né? Que também perpassa por um sentimento de transcendência de espiritualidade. Espiritualidade. Sou psicólogo, sou escritor, sou palestrante, né? E a gente tem essa jornada juntos de construir isso aí, né, meu amigo? Fala um pouquinho desse engenheiro químico que foi para a educação. Não, eu sou fã de engenheiros. Engenheiros aqui são sempre bem-vindos. Sou engenheiro, tem engenheiro em todo lugar, né, João? Eu sou Impressionante. engenheiro químico. Hoje eu tenho essa empresa de educação junto com o Rossano, nós fundamos juntos. A gente viu como estava uma loucura o mundo corporativo. O Sandro tem um bom tempo, apesar de ele ser muito conhecido no mundo da educação, mas 90% do trabalho que ele faz é com empresas. Aí eu já falo aí para quem está nos assistindo, que talvez não saiba dessa curiosidade. E nesse trabalho com empresas, nós notamos, era um clamor que existia de, olha, a gente fala para adultos e faz muita palestra para adultos, mas parece que você está enxugando o gelo. Você cuida, mas você cuida muito mais de acolher, de despertar, mas preparar a criança e o jovem é uma grande oportunidade. Aí, desde então, eu venho dedicando a minha vida digital a ajudar pais e educadores a lidar com a transformação digital dentro das escolas e dentro de casa também. Então, hoje sou especialista em inteligência artificial e tecnologia educacional e me dedico à Educa, que é essa tarefa de levar a educação emocional para as famílias e crianças. Né? É isso. Um engenheiro e um psicólogo. Imagina, a gente tem aqui a completude do conhecimento, né? A engenharia na parte lógica e a psicologia na parte da humanidade. Essa parte esse legado que eu venho, quando eu resolvi criar o podcast, eu pensei como professor que a gente precisava fazer conexões com os nossos alunos, né? Que é um grande desafio hoje. Né? Muitas vezes a gente tem. Hoje o conhecimento não é mais algo escasso, está aberto, está nas redes sociais, tem tudo, mas a conexão, a humanidade é algo muito escasso. Então, eu entendi o podcast como esse momento, a gente criar essa conexão com a nossa audiência. Eu era um consumidor e resolvi trazer essa ideia do podcast como um vetor de conhecimento. Sim, sim. Ao acompanhá-lo, eu vejo muito essa ideia também presente nas redes sociais, e hoje essa pegada, tanto da parte socioemocional, que eu acho que é algo importantíssimo, né? Ou seja, entender-se enquanto ser humano, enquanto ser social, que é o ser humano, e hoje também a parte da espiritualidade. Eu queria que vocês, né, os dois, um engenheiro mais seguro dentro da parte de inteligência artificial, e a gente vai chegar nesse ponto, mas o psicólogo colocasse isso. Como é que é a visão de vocês com relação a esse ponto, né? Tanto a inteligência emocional como a questão da espiritualidade. Eu gostei muito do título do podcast, né? Rumo. Porque no momento que você fala que você se instigou para fazê-lo, baseado no fato de que a gente vive desafios profundos, é como se a gente tivesse perdido um rumo e a gente precisasse reorganizar ou reencontrar esse rumo. E no fundo, se trata de voltar para aquilo que a gente perdeu. Não se trata de encontrar algo novo. O que é que a gente perdeu? Intimidade. A gente perdeu contato emocional com as famílias. A gente perdeu norteamento de valores. A gente perdeu o contato com a transcendência. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo, independente da religião da qual vem ou que vive na sua família, tem lembranças na infância de uma constante presença do sagrado. Né? Seja como católico, evangélico, espírita, mormon, adventista, as pessoas têm uma lembrança muito profunda de que isso fazia parte da infância com muito mais força do que hoje. Verdade. Hoje, infelizmente, para muitas pessoas tem virado uma experiência de final de semana.
E a espiritualidade não é uma gestão de culto de fim de semana, não importa que profissão de fé eu viva. Mas se trata de construção de um relacionamento com o sagrado que me permita viver a partir desses valores e desses princípios que norteiam a minha vida na relação com a escola, num casamento, no mundo do trabalho. Se eu coloco a espiritualidade como experiência de final de semana, eu vou viver algo que é mais uma, digamos assim, uma sensação do que uma transformação. Eu vou viver muito mais uma adesão a algum princípio norteador moral de fé do que uma mudança de comportamento, uma real conversão de identidade. O objetivo da espiritualidade é convidarmos, nos convidar a converter a nossa identidade antiga, o homem velho, a velha criatura, numa nova criatura. E esse processo implica que essa nova criatura, ela não se dá só no final de semana, ela se dá durante todo o processo da vida do indivíduo. Então, quando a gente pensa na espiritualidade, tanto na escola como no mundo do trabalho, é pensar que esses valores transcendentes, como nós somos um país de maioria cristão, é muito mais fácil entender isso. Esses valores transcendentes que para nós vêm através do evangelho, ele cria uma nova identidade. Eu lembro muito da música de Padre Zezinho, né? Aquela "Um dia uma criança me parou e olhou nos meus olhos Aquela música perguntando o que é preciso para ser feliz". E se você for perceber a resposta dele, não é uma receita de bolo. Ele oferece um padrão moral, Jesus, né? E o que é preciso para que isso aconteça? Amar como ele amou, sonhar como ele sonhou, viver como ele viveu. Então, o que é espiritualidade na vida? É ter esse parâmetro e viver segundo esse parâmetro o tempo inteiro, em todas as relações, com muita sinceridade. E dentro de você. Porque se amar ao próximo como a si mesmo, significa que o alto amor está incluído nesse processo. Significa que me abraçar, nesse abraço à raça humana, eu também tenho que me incluir. Significa que a minha construção passa por uma vida em que a espiritualidade faça parte do meu cotidiano e não de uma experiência, porque nós não somos um ser, né, material com experiências espirituais. Na verdade, nós somos um espírito eterno com uma experiência material. E essa consciência é muito importante. Fantástico, fantástico. Eu fiquei refletindo, quase assumia o papel de ser o cliente na perspectiva de uma sessão de psicologia. Porque a minha história ela tem vários elementos e uma das características que eu sempre defendi foi a espiritualidade. Desde os meus 5 anos, quando perdi minha mãe, né, isso impactou e ao longo dos anos, eu, 17 anos, perdi um amigo muito querido, um acidente de carro, e depois, com 30 anos, perdi meu pai. E isso fez com que eu entendesse, ao longo dessa trajetória, muito claramente a questão da finitude da vida. Sim. Né? Então, isso me fez refletir bastante. Né? E essa reflexão, por mais que perpassem por várias religiões, e aí eu tive os meus percursos religiosos, até filosóficos nesse sentido, geraram uma ideia de que esse tema ele precisa estar presente na nossa vida. Então, se ele precisa estar presente na nossa vida, né, seja através de reflexão, seja através de educação, seja através de conhecimento, seja através de comunicação, é algo que precisa estar sendo construído enquanto ser humano, e se educando. Então, reflexões, pensamentos, leituras, tudo estiveram presentes. E essa completude, né, de porquê eu vim, né, e aí foi muito importante essa colocação, né? Nós somos seres espirituais com momentos presenciais. Por que eu vim e para onde eu vou? Né? Porque a finitude, ela vem. A morte é uma única certeza que a gente tem. Então, realmente, muito bacana. E vocês dois se completam, né? Eu quero entender essa completude, né? O engenheiro racional e psicólogo quase filósofo, né? O filósofo, o psicólogo, ou enfim, uma mente inquieta. Como é que você entende isso, Gabi? Como é que você constrói essa relação com o Rossandro desse projeto? Agora? É importante, tá? Aqui a gente tá no meio do ao vivo. Ninguém é só uma coisa, né? Eu me acho um engenheiro light. E eu acho o Rossano um psicólogo que também tem uma grande racionalidade. A engenharia, que é a engenharia humana, é uma engenharia muito complexa. Quando você pensa em engenharia, você pensa geralmente, no meu caso, de química em produção, em componentes complexos de fábrica, de pesquisa, ou, sei lá, coisas que são mais práticas. Você não pensa na alma que pode dar ali. Quando você pensa na psicologia, você pensa geralmente no olhar mais humano acolhedor, mas existe
toda uma ciência que precisa ser elaborada, encadeada, para poder estudar talvez o elemento mais difícil que é a mente humana. Verdade. Um componente químico é muito simples. Você vai colocar o sódio e vai colocar o cloro e você vai ter o cloreto de sódio. Você sabe o que vai dar ali. No componente humano, não. O psicólogo ele precisa ser muito mais engenheiro do que o químico. O psicólogo ele precisa saber que existe imprevisibilidade ali. E o químico já sabe o que vai encontrar lá no final. Mas eu estava achando legal o que o Sam estava falando, João, é que quando o culto, a missa ou a reunião, depende como cada religião termina, a espiritualidade continua. A espiritualidade ela vai acontecer entre um culto e outro, entre uma missa e outra. E no passado, ou até muito recentemente, a gente achava que a nossa experiência espiritual ela se dava ali no templo e ela se dava com promessas que você fazia e como você se comportar ao longo do ano. Uhum. Só que quando a gente percebe na vida de hoje, você vê que é uma perda muito grande. Nós estamos sempre em estado de alerta ou estamos em estado de perda. A perda, a gente quer se informar muito, a gente quer consumir tudo, porque a gente acha que sempre está perdendo. E o estado de alerta é o estado que no mundo corporativo faz com que as pessoas se transformem quase em animais. Porque o estado de alerta ele gera competitividade, a sensação de estar sendo passado para trás, a competitividade com o outro, de você querer ser melhor, de você não ser engolido também quando você é organização. A espiritualidade ela entra aí para acabar com essa sensação de perda, de que você está sempre perdendo, e também com a sensação de alerta que faz com que você não contemple, você não pare para olhar o outro como humano, você não tem escuta ativa, você não se mostre vulnerável mesmo para estar do outro lado da frente da pessoa e saber que aquela pessoa é exatamente igual a você. Esse convite da espiritualidade, entrando no mundo corporativo e falando da vida, é um convite para que o que acontece ali no templo, na reunião espírita, na missa, no culto, continue dentro da vida da gente como um convite ao comportamento iluminado, que é você entender que como empresa, que o propósito não é mais só um papel ou uma frase, o propósito é uma questão de sobrevivência, você precisa engajar. Eu até falo assim, a alma é a nova cultura. A gente fala em construir uma alma, uma cultura de uma empresa, mas a gente tem a grande dificuldade de construir essa alma, que é o que faz com que a empresa exista e ela traga significado para o cliente, mas também para quem sustenta a empresa. Eu acho que esse é o maior desafio da espiritualidade, é construir essa alma das empresas e que elas representem essa alma perene que a gente vivendo essas experiências espirituais ao longo do dia a dia. Fantástico. Esse engenheiro é diferente. Claro. Esse engenheiro é Eu acho que eu diferente. ia me juntar com qualquer um, Esse engenheiro é diferente. Mas também a minha habilidade maior é a lógica. Então a gente se abre para o humano, que não por uma questão, né, de conhecimento lógico, técnico, por uma habilidade que a gente tem a maior, mas porque realmente a gente é demandado para isso, e como ser humano, né? Esse final de semana eu recebi uma palestra e o palestrante disse que escutou uma outra palestra de Walter Longo, e Walter Longo disse que uma das características que a gente vai ter agora não é mais a soft nem a hard skill, é a hard skill, ou seja, as habilidades do coração, as habilidades da espiritualidade, da transcendência. Você falou da cultura da empresa, que hoje a gente tem que buscar a alma da pessoa, resgatar a alma, a transcendência. Então esse elemento é o que conecta nós enquanto seres humanos. Eu ia falar uma coisa que eu pensei em dizer, não vou dizer não, mas agora eu vou dizer. Hoje eu tenho um raciocínio, por exemplo, lógico, econômico. O que é que a economia diz? Ela diz que o que é escasso vale mais. Então essa é a razão pelo qual, por exemplo, ouro, Bitcoin tem valor. E o que é abundante vale menos. O que é que está acontecendo hoje com a inteligência artificial? A gente tem uma abundância de inteligência artificial e uma escassez de humanidade. Então o demasiadamente humano, ou seja, do coração, a transcendência, esse senso de transcendência, essa conexão com Deus, isso que a gente está vivendo, vai ficar cada vez mais escasso e essa escassez vai gerar cada vez mais valor. Então, seres humanos serão mais preciosos, né? Então, essa eu acho que é a ideia, né? Como é que se enxerga isso dentro desse cenário agora de um engenheiro e um psicólogo falando um pouco desse elemento da espiritualidade? Penso que, na verdade, você meio que antecipa um pouco do que a gente está refletindo muito aí já, é que toda vez que tem algo novo,
Tipo, sabe quando abre um restaurante novo numa cidade? Aham. Você enfrenta fila para entrar? Mas se aquele restaurante não for bom, daqui a pouco ele vira, entrega as músicas, Exato. Ninguém vai... e fecha. Bom, a inteligência artificial é realmente algo novo, revolucionário, é talvez a maior revolução tecnológica de todos os tempos. A gente não tem nem como prever o que vai acontecer no mundo nos próximos 5 anos, dado o impacto que isso vai ter, mas certamente uma coisa não vai mudar. O ser humano que está por trás daquilo ali continuará com as mesmas emoções, as mesmas necessidades. A pessoa que estava numa biga em Roma, ou dirigindo um jatinho hoje, é o mesmo ser humano com necessidade de pertencimento, de amor, de afeto e de acolhimento. Isso é uma coisa que vai continuar. E pelo excesso de artificialismo que a IA gera, imagens prontas, textos prontos, as pessoas vão buscar o normal, a coisa mais convencional. Vão começar a enjoar daquilo tão bem acabado. Já está tendo, inclusive, um movimento na internet de sair de vídeos super editados para uma coisa mais simples, mais coloquial, que, poxa, eu estou cansado. É igual quando você liga para um teleatendimento, diz que se é isso, 2, e todo mundo esperando 9 falar com um de nossos atendentes. Verdade, é A gente verdade. quer falar com, a gente quer falar com o Eu ser já humano. fiz uma situação que eu já botei o 9, aí o cara Eu disse, quero, não está configurado. Eu quero falar com o atendente. E uma coisa, e outra coisa é quando a gente fala, eu sou racional, o Jaime é engenheiro, o Wilson é psicólogo, essa é uma divisão que não existe na verdade. É como se a espiritualidade não fosse racional e como se a razão não fosse sagrada. Verdade. O universo é regido por leis extremamente matemáticas e há um amor nisso por trás. Então o racional em nenhum momento nos priva do emocional e da espiritualidade, e a espiritualidade sem razão beira a alienação. Então se trata de um equilíbrio em que eu entenda que esse racional, ele é tão somente o que é na verdade a física, a química, a matemática, se não a nossa parca descrição humana de algo transcendente e divino que são as leis que regem o universo. E que a gente ainda nem sabe quais são. quantas outras coisas, quantas novas teorias e quantos novos cálculos a gente vai ter que dar conta para tentar explicar esse amor matemático de Deus. Verdade. Então a gente tem que parar de fazer essa divisão, porque nós somos um ser que age. A pessoa mais simples do mundo, que não tem nem alfabetizada, ela é capaz de agir com razão. E tem pessoas com pós-doutorado que agem sem um pingo de razão. Então nós somos esse ser que temos uma razão por trás de nós, que temos uma capacidade e uma acuidade científica de olhar o mundo, mas que sem esse coração que perpassa, né, sem esse heart skill, como diz Walter Longo, a gente não se desenvolve. Tanto que eu falo muito que a gente, para fazer isso acontecer, e é uma das coisas que me uniu a Jaime nesse processo, a quantidade de semelhanças de propósito, de visão de mundo, é que o que nos une não é o chamado network, mas o soul work. Soul work. É exatamente essa conexão de almas em torno de um propósito. Mas Jaime falou de uma coisa que eu acho que é muito interessante, é que quando o elemento espiritual chega no mundo corporativo, ele tira o sentimento de escassez. Acho lindo isso que ele falou agora. E nos convida a olhar cooperação acima de competição. Porque, às vezes, eu acredito que algumas organizações imaginem que a espiritualidade vai tirar a ideia de que eu tenho que performar. Não. Eu tenho que performar porque eu sou um adulto e tenho que entregar para o mundo. Mas eu não preciso fazer isso destruindo ninguém, nem competindo. Muito pelo contrário, se eu entendo que eu posso performar se unindo, a performance vai ser muito mais amorosa, muito mais cooperativa, muito menos competitiva, e os resultados vão ser longevos para todo mundo. E é esse o convite do Religare, da espiritualidade. Reconectar todas essas dimensões, intelectual, emocional, do business, com a responsabilidade humana que entrega como adulto que está ali, e sabe que a corporação também entrega para o coletivo da sociedade, e tudo está conectado, na verdade. Fantástico, fantástico. Eu já entendi por quê, viu? Eu entendi por quê. Curioso, a gente às vezes entra em reunião, o Sandro acontece de fazer reunião de negócio. Parceiro, muita gente procura a gente, quer fazer alguma coisa. Logo, em poucos minutos, a gente olha um para o outro e fala, poxa, essa pessoa pensa completamente diferente da gente de negócio, porque a gente não entra nunca numa reunião querendo saber o que vai vir para a gente. A gente sempre entra pensando como é que eu vou te favorecer e como é que a gente vai favorecer a empresa, como é que a gente vai fazer junto. E é um modelo mental, isso a gente nunca combinou. A gente só não entra em reunião dizendo, mas como é que a gente vai extrair dessa empresa, como é que a gente vai... E a gente estranha muito, porque muita gente vem fazer reunião com a gente e parece que a pessoa quer, principalmente o Rossano, que é uma figura pública, muito querido, muito conhecido, as empresas se aproximam, o que é que eu vou tirar desse cara? E aí, quando fala o que é que eu vou tirar desse cara, automaticamente ele bloqueia. Ele fala, poxa, eu não estou aqui, eu estou aqui para somar com você.
E aí, sobre a questão do engenheiro psicólogo, né, que você estava provocando, eu estava lembrando aqui, o Rossano costuma dizer, isso em podcast em todo, fala assim, cara, mas eu não sou um cara de business, né, eu entendo como que é, eu sei o que eu quero chegar, mas vê que foi curioso, para mim, eu sou executivo de mercado e tal, eu já vivi muita situação e eu tomo decisões muito baseadas nas coisas que eu vivi. Mas toda vez que eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, eu ligo para ele. Ele já sabe. Ontem mesmo, coisas simples às vezes, eu empaquei. E geralmente é relacionado ao humano, decisões assim importantes. Mas eu ligo, cara, eu não sei o que fazer aqui. Eu mando um áudio, a gente fala. Porque apesar da racionalidade, da experiência e tal, quando eu não sei o que fazer, porque para mim o cloreto de sódio vai ser isso, mas isso, eu levo para ele e falo, cara, eu não sei o que fazer aqui, aí me ajuda, porque ele vai lá onde eu não vou. Ele vai no lugar de entendimento que eu não sou capaz de ir. Daí ele clareia para mim, eu vou tomar decisão, a gente toma decisão juntos, porque eu acho que essa complementaridade está relacionada a gente entender onde o outro pode trazer essa alma para a gente também. Porque não é só a alma da gente, como é que a tua alma me compõe também para eu poder ser melhor, né? 3 pontos que eu queria falar. Primeiro, vocês falaram uma coisa que tem sido muito falada, né, muito divulgada, que é a questão do propósito, né? Então, por que eu estou, qual é o meu propósito aqui? E outras duas são muito presentes, que é a questão do servir, ou seja, isso tem a ver com a espiritualidade, já que você colocou muito bem, né? Nós somos majoritariamente cristãos e essa é uma das premissas do cristianismo, servir ao outro. Né? E um outro ponto que eu acho também importante, a gente que está na academia, né, engenheiro, psicólogo, advogado, a gente precisa ter um outro valor que é a humildade. Você colocou aí na sua fala, já. Tanto um como o outro, ou seja, a humildade que nossa referência teve de entender-se pequeno, de entender-se limitado, porque muitas vezes o grande tiro, a questão dos mundos corporativos é a arrogância. Ou seja, você traz um valor de arrogância sem elementos transcendentais, acha que o dinheiro vai resolver tudo, não, eu vou pagar, por exemplo, meu funcionário mais, ele vai entregar mais. Na realidade, se tem essa postura humilde de servir e com propósito, eu acho que é o que conta, né? Ou seja, a ideia de trazer realmente benefícios, que eu acho que tem a ver com essa educação para a espiritualidade. Inclusive, educa, né, Jaime? Quando a gente criou, no sentido, tanto ela vai do infantil para o ensino médio, começando ali com virtudes no infantil, entre as virtudes fundamentais de um ser humano, a humildade é uma que sem ela você não aprende as outras. Porque a humildade diz para você, eu estou sempre em processo de vir a ser. Eu sou um ser em processo de evolução. Evolução moral, evolução intelectual, eu estou sempre tendo que aprender. A arrogância é o contrário disso, é o encastelamento num autoconceito egóico de que eu não tenho mais nada para aprender, eu só estou para ensinar. E, na verdade, nós não somos os mestres, nós somos os eternos aprendizes. E, claro, nós podemos ser mestres uns dos outros, mas na condição de ser humilde para estar sempre aprendendo com os outros. É por isso que Paulo dizia que devia a gregos e a bárbaros. Ou seja, devia a quem muito ensinava e, por causa disso, teria que ensinar a quem muito precisa aprender. Tem hora que nós somos o bárbaro diante de alguém. É verdade. Mas tem hora que nós somos os gregos diante de alguém. É uma corrente em que a humildade faz com que eu fique o tempo inteiro ensinando, aprendendo, ensinando e aprendendo. E, nesse contexto, aprender para servir. Por isso que Jesus dizia que ele não veio para ser servido, sim para servir. Ou seja, a condição que nos coloca como propósito de vida é servir. Como advogado, como engenheiro, como educador, como psicólogo, como professor, como pessoa que todos estamos nos servindo. A gente está aqui agora, mas tem uma pessoa que está ali cuidando, filmando, olhando, está enquadrado, tem luz. Nós nos servimos. Alguém colocou essa água aqui, colocou essa balinha para sabotar nosso regime. Né? Ou seja, mas nós nos servimos mutuamente. O que acontece é que a sociedade cria a ideia de que alguns são superiores a outros, mas isso é uma forma doente do mundo. A espiritualidade é um convite para nos vermos como iguais, independente das funções. Pela nossa humanidade e nossa filiação divina, nós somos em essência iguais. Então, nos ver como superiores e diferentes uns aos outros é o motivo desse adoecimento social. Procurar ter humildade, não importando o cargo que ocupo, é um antídoto contra tudo isso. E a humildade é, digamos, essa competência emocional essencial
para que a gente possa sentir isso. Inclusive, dia 28 de novembro, a gente vai estar aqui. Isso, era isso que eu pedi, para fazer o convite exatamente para que nossa audiência possa. Um evento aqui em Natal, aqui na Via Costeira, da Sendici do Hotel. Vai ser uma tarde e uma manhã inteira, com grandes nomes. O Jaime, a gente vai estar aqui como palestrantes, né? Outros vão ser convidados para refletir sobre esse tema, um tema de espiritualidade, né? No mundo da educação, no mundo corporativo, na vida como um todo. Fantástico, fantástico. Já, minha ideia é essa, que a gente faça o convite também, né? Você faça esse convite para que as pessoas possam vir, conhecer a visão de espiritualidade, não de um psicólogo, mas de um engenheiro. É importante isso. Do mundo corporativo. Do mundo corporativo. A gente fica muito feliz na pandemia, que a gente começou a ver esse movimento de espiritualidade, falando dentro da HSM, de grandes corporações. Ninguém sabia exatamente para onde isso ia, nem se era a pandemia que estava puxando aquilo ali. Mas a gente entendia que tinha um movimento, e é um movimento hoje que, depois de ter colapsado tanto, a gente passou por, eu não vou chamar de modismo, mas de movimento. A gente viu que existia uma euforia muito grande com inclusão, com diversidade, são pautas importantes, mas elas foram no limite lá do esgotamento, e algumas áreas da sociedade começaram a se incomodar de ter ido tão longe em relação a essa discussão, porque algumas empresas, inclusive, começaram a forçar alguma coisa e não fazer isso de uma forma genuína, é onde faltou a espiritualidade para fazer inclusão e diversidade. Quando é feito com a espiritualidade, ela é feita se olhando o ser humano de uma forma completa. Daí, quando a gente pensa na espiritualidade como esse movimento que engloba tudo e faz com que a gente enxergue a alma da empresa, a gente entende que isso é um movimento que vai revolucionar a forma como as pessoas fazem negócio, elas se sentem bem, porque a paz interior também não é um hard skill. Você sentir paz onde você está trabalhando hoje é um ativo da empresa, você ter funcionários que se sentem em paz, se sentem bem. E aí a gente convida no dia 28 de novembro, estaremos aqui discutindo isso, falando em espiritualidade, inclusive para o ambiente corporativo, e saber como isso gera também receita, gera resultado. E o Rossano lembrou muito bem. A gente acha que, não, vamos falar em espiritualidade, vamos falar em hard skills, em soft skills, e achar que empresas que pensam sobre isso não falam em resultado. Muito pelo contrário. A gente continua entendendo que o resultado é uma entrega humana, é uma entrega que você precisa fazer, mas isso não elimina o fato da gente se olhar humanamente, demasiadamente humano que somos. Eu ia fechar, mas agora eu vou fazer um comentário. É você perceber que um funcionário que entende o seu papel e o seu propósito, ele trabalha as horas do dia com felicidade. Sim. E não há nada mais produtivo do que isso, não. Felicidade, conexão com o divino, conexão com as pessoas. Não existe nada mais produtivo que isso. Eu posso dizer com tranquilidade, porque também sou empresário e coloco isso realmente no meu dia a dia. Quando você acorda na segunda-feira e diz assim, estou indo trabalhar. E o sorriso na cara, o quanto você produz de energia, de conectividade com relação a isso. É maravilhoso. Na verdade, o mundo do trabalho é um dos altares de serviço. A família, o trabalho, é o que a gente entrega para o mundo lá fora. É verdade. É o nosso trabalho que transforma o nosso conhecimento e entrega para a comunidade, para a sociedade, para a nossa família. Então, temos que olhar que talvez não é somente no domingo à noite, ou domingo de manhã, ou no sábado à noite, que a gente esteja vivendo uma espiritualidade ou prestando culto. A gente presta culto no dia a dia. No dia a dia, na hora. Inclusive, quando ninguém está vendo, é onde a ética entra, para você saber se o que você está aprendendo está valendo a pena. Está valendo a pena. Ali é a vida real. Ali é a vida real. Senhores, vocês viram aí. Primeiro, foi muito feliz para mim, eu faço esse depoimento, estar aqui com uma pessoa que eu admiro nas redes sociais e ter conhecido Jaime, esse engenheiro fantástico que conquistou também essa pessoa que eu admiro, então, portanto, é uma pessoa admirável também. Fica o convite também, faça esse convite. Estarei no evento, dia 28 de novembro, aqui na Via Costeira, em Natal. Né? Essa cidade maravilhosa que a gente tem, essa bênção de Deus que a gente tem, linda. Né? E a ideia é essa. Peço mais uma vez que curtam, compartilhem nosso vídeo, façam os comentários, porque a ideia é difundir a nossa mensagem, a mensagem que nós trouxemos aqui de espiritualidade e outras mensagens que a Seu Rumo vem trazendo. Então, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.